Boa noite, amados, meus amores e minhas amoras. Sempre uma grata satisfação estar ao vivo aqui no Instagram do Grupo Espírita Renascer e dizer para vocês da alegria enorme. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo, meu querido. O Maxwell é o primeiro, verdade, Maxwell? O primeiro que entrou. Raquel entrou agora. Então, meus amados, a nossa live de hoje, a nossa conversa de hoje, Larissa, boa noite, Larissa, Janaína. Vão entrando aí, meus amores e minhas amoras, porque a nossa conversa de hoje vai ser sobre a mulher samaritana e a água da vida. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós já passamos por essa passagem inúmeras vezes. Tamara, boa noite, minha lindona. Então, o encontro de Jesus na Samaria é algo assim espetacular. Quem que não já viu a mulher samaritana com aquele seu cântaro? Lena, meu amor, minha parceira de mediunidade. Jade, minha lindona. Então, gente, Pedro, meu lindão. Então, veja só, gente, a nossa live de hoje é para refletir sobre essa passagem de Jesus na Samaria, tá certo? A passagem de Jesus e o que significa a água viva, a água da vida. Então, inicialmente, esse é um capítulo, do capítulo 4 do evangelista João. Marcos, Mateus, Lucas e João são os grandes, boa noite, Benício, são os grandes evangelistas. Marcos, Mateus e Lucas são muito sinóticos e João é um pouco... Oi, Lúcia, entra aí, meu amor, seja bem-vinda. E só João que é um pouco, assim, diferente dos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Então, a passagem da Samaritana está justamente lá no Evangelho do nosso querido João. Para iniciar, assim, o bate-papo, nós vamos começar mostrando para vocês que existe uma música, um dueto belíssimo chamado Tantos Amantes, de Wesley e Marlene, que diz o seguinte, olha: eis-me aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço para água buscar, minha vida buscar, estou cansada de mim, até quando não vejo o fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me impediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou feito gente e chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me impediria, e a água da vida eu daria a você. Daria razão para viver, daria razão para viver. Confira essa belíssima música lá no YouTube, Tantos Amantes, de Wesley e Marlene, que vocês vão amar. Mas como minha voz é péssima para cantar, eu não me arrisquei tanto assim, não é verdade? O dueto Wesley e Marlene é perfeito. Então, amados, amadas, vamos começar fazendo umas considerações sobre essa passagem, certo? Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ao chegar lá e pedir água, porque a Samaria era uma região longe de Jerusalém, e Jesus já vai desrespeitando várias leis judaicas. Por quê? Porque ele estava conversando com uma mulher. No judaísmo, as mulheres eram consideradas inferiores. Jamais um homem pararia uma mulher na rua para conversar, inclusive se ela era uma estrangeira. Porque os samaritanos, a casta dos samaritanos, não pertenciam ao sinédrio, tá certo? Eles eram uma classe exclusa, por sinal nem moravam em Jerusalém.
e os estrangeiros eram considerados impuros. Então, ninguém tinha contato com os estrangeiros para não se contaminar. Então, Jesus não poderia conversar com uma mulher, principalmente uma mulher de má vida, como era a samaritana. E Jesus estava ali, no poço de Jacó, a sós com ela. Vejam só, meus queridos, minhas queridas. Jesus mudou o olhar do mundo antigo sobre as mulheres. Ele fez muito mais, né? Ele tratou as mulheres como iguais. Vocês podem notar a vida das mulheres na Bíblia, né? As mulheres que seguiam Jesus. Ele tratava todas elas por igual. Igual, como ele falaria com qualquer homem, de igual para igual. E as mulheres foram as que mais assimilaram, né, a filosofia de Jesus, foi que mais abraçaram com muito fervor o seu messianato. Elas não duvidavam. Então, Jesus, ele não manteve aquele preconceito esmagador, né? Ele foi o primeiro, né, a se aventurar nessa jornada de tratar elas como igual. Foi lá e pediu água a ela no poço. Você se lembra da música que eu cantei aqui? Cantei não, né? Que eu li para vocês, né? Ela se admira, ele pedir água para ela. Aquele homem, né? Um judeu se dirigia a ela, aquilo era raro, era incomum. As grandes religiões da antiguidade e as religiões, né, do Oriente Médio, ainda hoje tem essa visão de que as mulheres é inferior ao homem, infelizmente. Andrei Moreira, no seu livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, pelo Espírito de Dias Cruz, ele nos diz que naquele tempo a mulher não tinha nenhuma consideração especial. Os homens não se dirigiam a ela porque elas tinham trabalhos secundários. Elas nasceram para cuidar dos afazeres domésticos e da prole, exclusivamente para isso. Aí nós vemos aqui essa postura de Jesus inclusiva, uma postura acolhedora, né? Veja aí como Jesus era à frente do seu tempo. Hoje a gente fala tanto em inclusão, mas Jesus já era esse cara avançado, ele já tinha essa postura assim, inclusiva, bem acolhedora. E o que é que Jesus fez nessa postura? Ele tratou ela por igual, né? Ele resgatou, segundo o Espírito de Dias Cruz, a sua intimidade, a sua individualidade, o feminino sagrado que tinha dentro dela e permitiu, em oferecer a água da vida, que ela pudesse ter uma plenitude interior. A mulher samaritana, na interpretação deles, né, de Dias Cruz, na psicografia de Andrei, é a interpretação, a representação do feminino subjugado. Esse papel atribuído a ela de submissão, de anulação pessoal, que promove a carência afetiva. Vocês vão ver que a mulher samaritana, ela se admira de Jesus saber que ela já tinha tido 5 maridos, 6 aliás, né? Aquela carência afetiva, insatisfação permanente. Na música de Wesley de Marlene, né, ela diz que tantos amantes na vida, né, fugaz alegria, tão curtos prazeres. Então, ela é acordada por Jesus para essa vivência do feminino sagrado, para o desenvolvimento da plenitude dela em relação com o divino que faz parte de dentro de nós, que representa aí a humanidade, que anseia por preencher o coração de sentido, de significado. Qual de nós aqui não anseia por preencher os nossos corações de sentido, de significado? Então, o que seria a água da vida? Vamos lá. Jesus respondeu assim e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus e quem está falando, dai-me de beber, tu me pediria e eu te daria a água viva. Aí disse a mulher a Jesus: Senhor, tu não tens como atirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Então a água viva é aquela água corrente que brota de uma fonte nascente. E o poço de Jacó, lá na Samaria, ele tinha mais ou menos 40 metros de profundidade. A Samaria é uma região assim árida,
Era, né? Acho que ainda assim, geograficamente falando, ainda é, né? É uma região ainda escassa, árida. E parece que esse poço de Jacó tinha uma fonte subterrânea que quase todos os judeus chamavam de água viva, porque era água corrente. Então, assim como a mulher samaritana não entendeu quando Jesus disse: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Ela não entendeu que aquela água não era só uma água de beber. Como os apóstolos, quando voltam nesse trecho de João 4, da Samaria, e diz: mestre, trouxemos comida. E Jesus também se reporta, né? Se vocês soubessem realmente o que seria comer o banquete, né? Se vocês também soubessem o sentido da comida divina, né? Vocês pediriam mais do que a comida. Por isso que a mulher samaritana não entendeu ele dizer que daria para ela a água da vida. Nós vemos que o cântaro que a samaritana usava, vocês podem ver naqueles quadros belíssimos, ela caminhando com aquele cântaro lindo, e chegando lá, Jesus chega cansado. Aí, nas profecias dos antigos profetas, Jesus tinha que passar pela Samaria, né? Aquela água ali simboliza as coisas materiais que nós carregamos. O cântaro, então, simboliza ali o ato de nós carregarmos dentro de nós os valores do mundo, os valores materiais. A mulher samaritana, ela age como todos nós que conhecemos o Cristo pela primeira vez dentro de nós, de nos livrarmos das cargas materiais e ir correndo anunciar para as outras pessoas aquela boa nova. Querer que todas as pessoas saibam e sintam o que nós estamos sentindo. Sinta o que nós estamos conhecendo. Aquela sede de conhecimento. Jesus representa aí a divina intervenção de buscar essa fonte. O nosso grande intermediário entre Deus, né, e o planeta Terra. A fonte que Jesus nos oferecia era a fonte inexorável da vida eterna, oculta no mais profundo do âmago do nosso ser. Perante, né, a surpresa da mulher, ele afirma aí ser o distribuidor da água, só que ela pensa que ele estava com sede, né, aquela sede de beber. E Jesus fala para ela de uma sede muito maior, de uma sede interior, que faz jorrar no nosso ser, na intimidade de todas as criaturas. Então, meus queridos, o que seria essa água? Para nós, da doutrina espírita, essa água é o contato com as potencialidades positivas que a nossa alma tem. Quando a nossa alma entra em contato com essas possibilidades, essas potencialidades, nós passamos a experimentar entusiasmo, alegria de viver, de existir, plenitude. A morte não existe, continuidade no pós-morte. Essa lição da Samaritana nos ensina tantas coisas. Nós fomos pesquisar o que seria no hebraico a palavra samaritana. E a palavra lá quer dizer vigilante. Olha, que coisa bela. Samaritana quer dizer mulher vigilante, que aprendeu a vigiar o seu próprio íntimo. E Jesus foi lá, plantou a sementinha nela da Boa Nova, conversou com a samaritana, e aquela semente que estava ali dentro brotou, deu os frutos. E é tanto que depois desse encontro dele com ela ficou assim tão maravilhada que ela correu na Samaria e foi contar para todo mundo que tinha encontrado o Messias, que tinha dado para ela uma razão de viver, a água perfeita, viva, né? Que ela não sentia mais aquela sede, mais de quê? Dos prazeres materiais. Jesus, quando ele se refere justamente a essa água da vida, ele diz para ela assim, que essa água da vida era como se fosse, ele desperta nela aquela consciência adormecida. Aí veja só, nós às vezes podemos esconder os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, as nossas palavras de todo mundo.
mas não da nossa consciência, né? Então, veja só, nós vemos aqui o Livro dos Espíritos, na questão 621, quando os Espíritos dizem para Allan Kardec onde estão gravadas as leis divinas, e os Espíritos codificadores respondem assim, na consciência. Então, esse processo de conscientização tão bem salientado nos Evangelhos começa justamente na comparação entre o que nós temos feito em prol de nós mesmos e perante as leis divinas. Porque quando nós desencarnarmos, meus amados, nós vamos estar face a face, frente a frente com a divindade. É nós e a nossa consciência. Não precisa de ninguém nos julgando. A nossa própria consciência é que vai ser o nosso próprio juiz. E como nós sabemos quem nós somos, nós sabemos das nossas potencialidades e das que a gente ainda precisa alcançar. Então, a partir dessa comparação, dessa análise que nós temos assim, da lição, da passagem de Jesus pela Samaria, nós nos damos conta do quanto nós precisamos mudar. Se nós tivermos a coragem que a samaritana teve de começar do zero, do agora, a partir daquele encontro ela percebeu que era possível mudar. Não é isso? Ela diz, não me olhou como os outros, me olhou como gente. E chegou-me a dizer, se você soubesse quem sou, logo me pediria aí algo da vida, eu daria a você. E ela aproveitou essa oportunidade. Deixou para trás toda uma vida, né? Porque as samaritanas eram consideradas mulheres de uma vida nas castas judaicas. Então, nós voltamos para o livro de André Moreira, O Alto Amor e Outras Potências. Aí ele tem um capítulo que é assim, belíssimo, que é A Mulher Samaritana. Ele intitula assim, Individualidade e Plenitude. O espírito de Dias Cruz é assim de uma felicidade, meus amados, minhas amadas. Ele diz, a busca da plenitude é um desejo de todas as criaturas que a buscam em fontes variadas. E a mulher samaritana, ela queria buscar. Ela queria a plenitude. Ele diz, a plenitude vem do desenvolvimento de uma relação pacificada consigo mesmo, em que a conexão com o Criador representa o maior papel, sendo vivenciada na relação pessoal e expressada na relação com todos os seres que a vida traz ao convívio de cada um. A mulher da Samaria, ela já tinha tido 6 casamentos, né? Vocês vão ver, quando ela fica assim, admirada que Jesus sabia que ela já estava bem no 7º casamento. Como ele sabia tanto sobre ela, né? Aquele estranho. Para Dias Cruz, conquistar a individualidade, afirmando esse valor pessoal na vida, é uma condição fundamental para sermos livres, para alcançarmos a verdadeira felicidade. E ele diz assim, para ser livre, não é necessário abandonar relacionamentos, compromissos, deveres, mas sim encontrar neles o espaço de autenticidade, onde a alma possa expressar aquilo que vibra no mais profundo do seu coração. Então, para servirmos a Jesus, não precisamos abandonar relacionamentos, né? Tem alguns que preferem a castidade. Oh, beleza, né? Quem tem voto de castidade, voto de silêncio, cada um serve ao Cristo da maneira que se sente mais livre e mais feliz. Mas não é preciso a gente abandonar relacionamentos, compromissos, deveres para seguir o Cristo, e é isso que ele está dizendo aqui. E ele diz assim, ó, na integração do masculino e do feminino, ou seja, do ânimos e da anima que vibra dentro de cada um de nós, seja ele do sexo masculino ou feminino, ou seja, do mesmo sexo, se dá a complementariedade da vida na aquisição de valores e virtudes, conhecimento e racionalidade. Essa viagem para dentro de nós mesmos, reconhecendo que o amor vive aqui em estado latente, como herança divina. Não é isso? Não importa a minha morfologia e a minha psicologia na presente existência, no mais profundo da minha intimidade, reina ali o amor, qual diamante bruto, grudado
no seio da terra, incrustado dentro do meu ser, à espera de uma revelação. Então, o significado dos 5 maridos ali, quando ela está lá e ela acha incrível um judeu pedir algo a ela, porque eram criaturas reles, né? Nenhum homem se dirigia a nenhuma delas com respeito, nem falava com elas, nem olhavam no olho, não é verdade? As mulheres ainda do Oriente Médio, tem algumas que ainda vivem assim, nesse regime, né, de subjugação, não é isso? Então, quando ela explica para Jesus os maridos que ela já tinha, aqueles, né, aquelas alegrias fugazes, aqueles prazeres fugidios, e na realidade ela não pertencia a nenhum dos seus maridos, ela pertencia, segundo Dias Cruz, a ela mesma. Ela se pertencia, né? Nós às vezes vamos buscar fonte de prazeres em outras coisas, achando que vai nos completar. E nós, apesar de não sermos completos, porque a plenitude completa não existe num planeta de provas e expiações, mas nós, num planeta de expiação, num planeta de regeneração, nós vamos ver que o ser humano, sim, ele pode ter a completude, mas a completude do nosso planeta ainda não existe, né? No sentido de perfeição, eu estou falando aqui, tá certo? Então, ela buscava ali água na fonte. Ela foi buscar água na fonte, porque os homens não iam buscar água na fonte. Vocês podem notar, e quem gosta muito de ler a Bíblia, você pode notar que os grandes encontros dos grandes amores bíblicos foram num poço. E geralmente encontraram as suas belas esposas tirando água do poço. Podem prestar atenção nas histórias do Velho Testamento e do Novo. E ela foi lá certa de que ia buscar água da vida. E, puxa vida, ela foi presenteada com o nosso governador espiritual lá, né? Porque, segundo Haroldo Dutra, havia uma profecia, em Oséias, ele vai citando aí, né, os antigos profetas, que Jesus precisaria passar pela Samaria. Aí nós vimos na visão de Haroldo que os 6 maridos, que nós pensamos que a samaritana, né, tinha passado por 6 casamentos, estava no 7º, eram os 6 povos idólatras, porque para Haroldo, o resgate de Jesus pela Samaria é porque a Samaria havia se tornado uma cidade de povos idólatras que adoravam outros deuses, né? Ele diz que essa alusão de Jesus a esses 6 casamentos era justamente o que os antigos profetas diziam com as grandes cidades. Jerusalém, minha grande esposa, Samaria, né? Não se prostituam com as outras cidades, vocês estão se prostituindo, querendo dizer que o pessoal de Jerusalém e da Samaria estavam se prostituindo com os outros deuses. Ou seja, não servia a Deus nem a Mamon. Então ele diz que nesses trechos era muito comum isso. Mas mesmo que a gente se reporte a 6, né, a 6 maridos, a gente vê o quanto a afetividade, né, a procura daquela razão interior, a carência afetiva da samaritana era grande. E Haroldo Dutra diz que Jesus veio para Samaria nesse resgate dos samaritanos, dos povos que existiam lá, que ele precisava ir na Samaria. A samaritana, ela alardeou a boa nova de Jesus. Ela disse, puxa, estava lá, encontrei um homem incrível, né? E ela começou a dizer o que ele disse, porque para Haroldo é uma alusão aos encarnados e desencarnados que perderam a fé, que se desgarraram do culto interior e estavam no culto exterior. Aí nós dizemos aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. É os desvios do nosso amor para outras coisas. Ainda para ele, a água viva, né? Essa água viva, a água, segundo Divaldo, da sabedoria, que vocês vão ver que nós vamos falar da visão de Divaldo também, mas nós vemos que para Haroldo a vida no vaso físico, as nossas encarnações, é um verdadeiro deserto, é uma travessia, porque nós sentimos muita sede de conhecimento, né?
O nosso eu ainda está embargado na melancolia, ainda está embargado na solidão, que só nós sabemos explicar. Eu digo para vocês, quando nós acordamos com uma melancolia profunda, a gente não sabe explicar para as pessoas. Só nós sabemos o que nós estamos sentindo. Quando nós sentimos assim uma saudade inexplicável de algo e de alguém, as palavras são pobres para definir. Só nós sabemos explicar. E eu lembro aqui da música dos Titãs, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? É isso? Então, para Haroldo, essa fonte viva, para ele, o amor ao próximo é a melhor fonte de água viva e de vida que nós poderemos beber. Aí ele relata o caso de Chico Xavier, que soube realmente beber dessa fonte divina. Porque o amor ao próximo de Chico nos fez ver o quanto nós estamos distanciados da verdadeira revelação, dos verdadeiros profetas que nós nos propusemos a ser quando nós abraçamos o cristianismo. Independente da bandeira, independente de sermos católicos, protestantes nas mais diversas variações, né, naquelas 17 nominações, não é isso? Testemunha de Jeová, espíritas, apesar das pessoas acharem que os espíritas não são cristãos, mas os espíritas são cristãos, né? Aceita Jesus enquanto caminho, verdade e vida, e não Buda e não Alá, com todo o respeito que a gente também tem que ter por Buda, por Alá, por Krishna, por outras pessoas que têm outro caminho a vivenciar. Mas para nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós somos cristãos. Por isso que nós temos que beber dessa água que Jesus ofereceu à samaritana, dessa água viva, dessa água da vida. Então, a água viva que Jesus se referia nutre de uma fonte inexorável, que é a fonte divina. Nós, homens, ou seja, a humanidade, nós nos encontramos parcialmente em contato com essas possibilidades positivas, porque nós duvidamos do potencial que nós temos. Experimentar entusiasmo, alegria de viver, alegria de existir, isso deveria ser uma constante nas nossas vidas. Mas às vezes nós encontramos forças adversas no nosso planeta que faz com que a gente fraqueje em algum momento das nossas vidas. Que seja aquela samaritana ali naquele poço, experimentando aquela solidão, né? Aquele isolamento, aquela sede, né, de conforto nos nossos corações, né, de alívio. Então, nós experimentamos esse contato interno com contato com a essência divina que habita dentro de nós. Claro, como já falei para vocês, a plenitude absoluta ainda não está acessível num planeta de provas e expiações, mas não é um sonho, não é uma utopia. Nós, quando estivermos num planeta de provas e expiações, nós desfrutaremos dessa plenitude, porque a dor não mais existirá. Nós iremos evoluir pelo amor, pelo trabalho, e não pela dor, que infelizmente na hierarquia do nosso planeta atualmente, os nossos esforços empregados na nossa felicidade, a felicidade também não é completa, não é deste mundo, mas ela será de um mundo de provas e expiações. Aliás, a gente ainda pode pensar assim, a felicidade absoluta é de um planeta de regeneração? Não, nós ainda teremos que participar dos planetas felizes. Aí sim, a felicidade será completa, quando nós sairmos de um planeta de regeneração para um mundo feliz. Veja só, como nós temos ainda que galgar essa felicidade suprema, essa felicidade futura, porque vejamos, Deus, tudo para nós pode ser relativismo, mas Deus é o absoluto em tudo, porque Ele é o nosso Criador. A nossa perfeição é relativa, porque nós não podemos ser perfeitos igual ao nosso Criador, que foi Ele que nos criou. Daí, a água viva, que se nós tomarmos, que já está, foi em João 4, mas também em Mateus 4,14, Mateus diz que a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte. Quem a tomar dessa fonte, jorrando essa água para a vida eterna, será
feliz eternamente, asseverou Jesus. Mas vejam aí, essa felicidade que nós almejamos de beber dessa água que vai, segundo Pedro de Camargo, que é um grande escritor espírita, que já desencarnou, ele diz que essa água vai nos descendentar, vai aplacar aquela sede de conhecimento, aquela sede de sabedoria. E eu pergunto para nós espíritas, né? Nós estamos aqui numa plateia onde a maioria é espírita ou simpatizantes da doutrina. Nós espíritas já despertamos para a água da vida, para essa água viva? Nós espíritas temos o conhecimento da imortalidade da alma. Nós também temos o conhecimento do início do princípio inteligente, que começou lá dos reinos. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos, né? Os reinos. Nós sabemos que esse princípio inteligente pulsou no reino mineral, ganhou, né, sensibilidade no reino vegetal, que esse princípio ganhou instinto no reino animal e ganhou livre-arbítrio, raciocínio no reino hominal e vai galgar a perfeição no reino angelical. Então nós temos a consciência que nós temos a genética divina. Aquela centelhinha que nós somos imagem e semelhança do Criador, de Deus, não é fisicamente falando. É a nossa essência. É aquela fagulha, é o nosso espírito propriamente dito. Aquela centelhinha divina que nós não sabemos como foi que a divindade nos criou e que ainda continua a criar. Essa visão da imortalidade da alma nos permite não sentir mais sede. E que se acaso nós duvidarmos dessa fonte de água viva que jorra constantemente através do manancial de luz que a doutrina espírita nos explica, a gente tem que encontrar as nossas próprias respostas. A doutrina espírita nos deu essa oportunidade. Para nós espírita, beber dessa água nos nossos grupos de estudo é uma grande alegria, é um grande entusiasmo, é uma grande alegria de viver, de dividir dons, de partilhar o que nós conhecemos. Aí mata a nossa sede de quê? De saber de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos aqui, por que eu nasci na família X e não na família Y? Né? O que eu estou fazendo nesse planeta? Qual é a minha missão enquanto homem inteligente aqui no planeta Terra? Então, matando essa nossa sede, amplia o nosso conhecimento mental. O nosso horizonte mental vai se desdobrando. Você vai se deparando com nuances de coisas das quais você nunca tinha ousado se questionar. Nunca tinha ousado se interrogar, se perguntar. E você vai entrando em contato com essa água, com essa fonte divina, e você vai percebendo que aquilo ali, você já sabia aquilo tudo. Aquilo estava latente, como a samaritana lá no poço. Aquela sementinha que Jesus plantou nela, você vai vendo que ela estava aqui dentro, você só precisava de um impulso, né? Você só precisava de um sopro. A samaritana teve a glória, né, de estar lá frente a frente com o nosso governador espiritual, com aquele ser perfeito, com aquele ser isento de erros, aquela alma pura, aquele magnetismo incrível. Porque eu acho que só o contato de Jesus, porque se a aura de Chico Xavier resplandecia a quilômetros e quilômetros e quilômetros do grupo da prece, a de Jesus, que irradia pelo nosso planeta inteiro, que sabe do plano reencarnatório desses 7 bilhões e alguma coisa, e fora os desencarnados que estão lá triplicados, né, nos 7 bilhões. Então, nós temos fome de quê? Nós temos sede de quê? E nós nos lembramos, meu amado, que quem está dentro dos grupos espíritas, que estuda muito, porque nos arraiais espiritistas, amigo, quem não gosta de estudar, de ler, de se aprofundar, de comparar, tem que aprender, de ser um eterno pesquisador. Nós lembramos que tem um capítulo do Livro dos Médiuns, o capítulo 27, que o Espírito de Verdade diz assim para Allan Kardec, olha, estudai, comparai
aprofundai. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço. E quando a samaritana ela vai lá e encontra com Jesus, ela estuda todas as possibilidades. Ela começa a comparar o que ele ofereceu para ela com as antigas tradições que ela tinha. E ela percebe que ele tratou ela por igual, de igual para igual, coisa que nenhum homem havia feito até aquela presente data. Por isso que ela saiu por aí disseminando a boa nova, não é isso? Então, o Espírito de verdade nos diz isso, que para chegar ao conhecimento da verdade, a gente tem que passar por essas etapas, estudar sempre, comparar, porque é comparando com as outras filosofias, é comparando com a ciência, é se aprofundando, é experimentando o que me convém. Então, só nós mesmos poderemos saber o que nos convém. E eu peguei de Adalberto Coelho, do Escriba Espírita, ele colocou assim, porque Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação, não é isso? Que a nossa boa fé, ela tem que estar galgada, como diz o apóstolo Tiago, em boas obras. A samaritana saiu dali do poço com fé, mas ela começou a praticar boas obras e a espalhar, tá certo? A boa nova. E ele diz assim, fora do estudo não existe esclarecimento. Fora do trabalho não existe mérito. E fora do amor não existe evolução. Que coisa incrível, né? Então, nós somos eternos estudantes. Somos eternos colaboradores do trabalho, do verme ao homem. Tudo se encandeia, tudo tem uma utilidade no universo em termos de trabalho. E nós somos seres que estamos fadados à evolução plena através do amor. Deveríamos só evoluir pelo amor, e pelo trabalho. Mas, infelizmente, no nosso planeta, a Irmandor, ela ainda é uma alavanca que nos impulsiona. Então, nós seremos sempre esses eternos aprendizes, procurando, galgando, buscando essa água pura, essa água viva, procurando realmente levar os nossos dons, a nossa candeia em cima do alqueire e não deixar ela embaixo, dividindo esses talentos, que foi isso o que a samaritana fez. Porque depois de todas essas reflexões, se nós ainda estivermos sentindo sede de conhecimento, porque a doutrina espírita nos faz isso. Ela faz com que a gente comece a saciar um pouco da sede de conhecimento que nós temos, a preencher os vazios existenciais, a responder os questionamentos transcendentais que nós perguntamos muitas vezes nas doutrinas filosóficas, nas outras religiões, com todo o respeito que nós temos pelas outras religiões, mas quando a gente encontra uma que ela nos completa, que ela nos torna felizes, que faz com que a samaritana fez, né? Aquele encontro de Jesus com a samaritana, que preencheu o coração dela de sentido, de significação. Então, de posse desses conhecimentos, nós ainda nos interrogamos. Sentimos fome de quê? Sentimos sede de quê? O nosso encontro com Jesus, que cada um de nós que aqui estamos, tivemos um encontro particular com Jesus. Tá certo? Cada um de nós, a nossa maneira, nos encontramos com ele lá naquele poço. Nós façamos igual a samaritana, que ao reconhecer o Cristo, vamos nos livrando dessas cargas materiais, aprendendo a se livrar de coisas secundárias, de deixar o necessário dentro de nós, amando as pessoas também, no verdadeiro sentido que a palavra amar nos reporta, que é o amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não desejar a alguém o que você não quer para você, né? Jesus resumiu isso, pegou os 10 mandamentos e resumiu nesse um só. Então, vamos fazer igual a samaritana, porque esse encontro com a samaritana nos faz reconhecer a divindade dentro de nós, aquela centelha divina, aquela água viva, né? A genética divina dentro de nós, querer dar um sentido à nossa existência, entusiasmo, alegria de viver, beber dessa água e ver que nós
não temos mais sede. Por quê? Porque nós descobrimos que nessa alegria de viver, as tristezas, né, as melancolias, o desânimo que muitas vezes nos abateu, deixou de existir ali naquele momento, naquele encontro. E nós vamos anunciar aos outros. Claro, nesse anúncio, nós jamais, vamos querer violentar consciências, Eu estou olhando aqui o nosso horário. Nós jamais vamos querer violentar a consciência de dizer que a nossa religião é melhor ou que nós encontramos a melhor água viva, a melhor água da vida. Não, mas que foi a melhor para nós. Foi aquela que deu um sentido, que deu uma significação. Daí a gente correr como a samaritana e anunciar para os outros o que nós descobrimos. Você já pensou? Nós queremos que as outras pessoas sintam o que nós sentimos nesse encontro com o Cristo, que elas sintam que ao sair do poço daquele encontro que nós vivenciamos com o Cristo, que nós possamos sentir tudo aquilo e poder dividir e poder partilhar. Agora, claro, muitas pessoas não vão entender, tá certo? Muitas pessoas não vão entender o que nós estamos sentindo e a gente não vai poder impor. Mas o encontro da samaritana nos mostra isso. Nos mostra que nós carregamos essa essência divina que está aqui latente, guardada. E que Jesus, dizendo para ela, se você soubesse quem sou, logo me pediria e a água da vida eu daria a você, daria razão para viver. Ele mostra justamente para ela e para toda a humanidade, para todos nós, que é possível esse encontro. Que é possível a gente preencher esse vazio, E a samaritana, ela preenchia com alegrias fugazes, com prazeres passageiros. Lembram lá do que Andrei Moreira diz através do Espírito de Dias Cruz? Que é possível sim seguir o Cristo sem nos desfazer de relacionamentos, de compromisso, na interação, na relação com o outro e com o meio. Que isso é belíssimo, de procurar, essa essência em nós, mas também de saber retribuir no meio onde nós vivemos. Então, meus amados, esse encontro aqui nos remete justamente ao que a doutrina espírita nos diz: saciar, descendentar a nossa sede, como eu expliquei aqui para vocês, o que Pedro de Camargo Vinícius diz, que ele diz justamente assim, que nós vamos descendentando, ou seja, esse encontro nosso com a doutrina, porque Pedro de Camargo, ele era espírita, ele diz que faz com que esse nosso encontro com a doutrina, nos nossos grupos de estudo, nos nossos questionamentos, a gente veja que essa água, ela ainda não é aquela tão, como é que se diz assim, que a gente não precise tirar de nós essa sede eterna. O descendentar dele é justamente responder a essas questões transcendentais, é a água da sabedoria, é esse despertar para a vida espiritual, para o mundo espiritual, de saber que nós somos eternos, de que a morte não existe e de que se nós estamos planejando a nossa presente encarnação, por exemplo, nós que estamos aqui, nós estamos planejando muitas coisas, projetos, planos para o futuro, e a gente acha que só nessa encarnação nós vamos conseguir. Lei do engano, esse corpo físico vai perecer, mas essa centelha divina que está aqui dentro vai prosseguir com esses planos no mundo espiritual. Para Pedro de Camargo, esse descendentar é descobrir isso e imortalizar o nosso cotidiano. Nós espíritas ainda não sabemos imortalizar o nosso cotidiano. Nós já bebemos dessa água que Cristo ofereceu à samaritana lá no poço. Nós já bebemos dessa água. Só que nós ainda não acreditamos. Nós, às vezes, duvidamos que ela já descendentou, como diz Pedro de Camargo.
Porque nós às vezes ainda duvidamos que somos imortais. Desacreditamos do intercâmbio. Às vezes ainda duvidamos da nossa fé. Nós às vezes que temos a certeza, né, da imortalidade da alma e da reencarnação, nós ainda nos pegamos no desânimo. E eu digo para vocês, é natural? Lógico. Nós somos seres humanos e estamos aqui galgando um patamar de transformação espiritual. Mas vamos devagarinho. Essa água da vida chegou agora na presente existência. E às vezes eu digo assim nos grupos de estudo, feliz de quem teve um berço reencarnacionista. Eu não quero nem dizer assim um berço espiritista. Seria agora se eu tivesse nascido num berço espiritista. Com todo o respeito que eu tenho às outras religiões e à minha antiga religião, com todo o amor e carinho e devoção que eu tenho por ela. Mas renascer num berço reencarnacionista, nós teremos essa visão de futuro. Ponto de vista futurista, ou seja, eu sou imortal. Vou viver aqui até 100 anos. Eu sei que muitos de vocês aí querem viver 100, 120 anos, mas é o corpo físico. O espírito de vocês é imortal, vai voltar do mundo espiritual e como o Andrei disse, né? O ânimo e anima, o sagrado feminino e masculino que existe dentro de nós, né? E independe da envergadura carnal que nós estamos aqui, independe da psicologia espiritual. Nós ainda estamos em busca de quê? Do que ele disse. Do que a samaritana procurava? Do que? De significação, né? De sentido da vida, de propósito, né? Qual a minha missão? Qual o meu propósito? E nós estamos chegando ao término, né, da nossa live e dizendo para vocês, procurem ler um pouco sobre o encontro de Jesus na Samaria e veja que nós temos um pouco da samaritana. Todos nós, acho que a humanidade inteira está debruçada lá, né, simbolicamente com aquele cântaro, com aquela indo pegar água lá para encontrar essa água viva, essa água da vida, né? Para encontrar esse alimento interno, esse contato com a essência, para aliviar os nossos corações, nos dá a certeza dessas questões transcendentais e sermos esses seres aí imortal, vibrando constantemente nesse diapasão maior que é o amor de Deus, que é a divindade, que é essa água viva jorrando dentro de nós. Então, meus amados, minhas amadas, é sempre uma grata satisfação, sempre é um prazer dividir aqui esses conhecimentos com vocês. E se algum de vocês se tiver se sentido confortado, se esses conhecimentos repartidos por nós tiver feito sentido na vida de vocês, de pelo menos um de vocês, para nós terá valido a pena. Sejam essa água viva, sejam essa personificação da divindade na família de vocês, no trabalho. Apesar das dificuldades que nós estamos passando, apesar das tribulações, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos tribulações. Nasceu no nosso planeta, ninguém tem a felicidade integral, ninguém tem a saúde integral, e nós sabemos que o nosso planeta é transitório, nós um dia teremos isso, num planeta de regeneração, num planeta acima. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja. Gratidão a cada um de vocês. Seja essa água viva aí. Se liberte. Deixe esse cântaro das paixões passageiras, fugazes. Alimente essas potencialidades. Vocês lembram aqui, né? Que eu perguntei aqui para vocês realmente o que era essa água viva. Realmente essa lição de Jesus é grande. Porque essa água viva, essa água da vida, é as potencialidades positivas que nós temos dentro de cada um de nós. É entrar em contato com essa possibilidade e entrando em contato com essa potência, nós encontraremos a alegria de viver, de existir e a plenitude. Um abraço em cada um de vocês.
Que Jesus e os bons espíritos protejam cada um de vocês. Que a semana que aí vem seja produtiva. Vocês trabalhem, amem e mostrem que vocês são verdadeiras cartas vivas de Jesus, pensando, falando e praticando o seu evangelho. Gratidão a cada um de vocês e tenham uma boa noite, meus amados e amadas.